Oração e meditação sobre o Salmo 21. Senhor, neste momento nos reunimos diante de Ti, buscando a Tua presença e orientação. Abrimos nossos corações para recebermos a riqueza de sabedoria e conforto contida no Salmo 21. O Salmo 21 é uma poderosa declaração de confiança e louvor a Deus. Através dele, o salmista expressa sua alegria na salvação e proteção do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, bondade e fidelidade. Durante esta meditação guiada, seremos convidados a refletir sobre a força e a salvação que vem de Deus, experimentar a alegria da sua presença em nossas vidas, confiar no poder e no amor soberano do Senhor, exaltar o nome de Deus com cânticos de louvor. O rei se alegra em tua força, ó Senhor, e quão grandemente se regozija em tua salvação. Neste primeiro versículo do Salmo 21, somos confrontados com uma expressão profunda de alegria e regozijo do salmista no Senhor. Podemos visualizar o rei, representando o povo de Deus, exultando e se deleitando na força e na salvação que vem do Altíssimo. Essa alegria não é superficial ou passageira, mas sim um júbilo profundo e duradouro que brota do reconhecimento da grandeza de Deus. O salmista não se vangloria de suas próprias conquistas ou capacidades, mas reconhece que sua força, vitória e salvação são provenientes unicamente do Senhor. Versículo 2. Tu lhe concedeste o desejo de seu coração, e não lhe negaste a súplica de seus lábios. Selá. Neste versículo, vemos uma profunda gratidão e reconhecimento do salmista pela forma como Deus atende aos desejos e às orações do seu povo. Aqui, há uma importante verdade a ser contemplada. Deus não apenas ouve as nossas súplicas, mas também as atende de acordo com a sua vontade e propósito. O salmista reconhece que o Senhor concedeu os desejos do coração daquele que confia nele. Isso não significa que Deus sempre atende exatamente como pedimos, mas que Ele age de acordo com o seu plano perfeito para nossas vidas. Às vezes, Ele pode negar um pedido específico, pois tem algo melhor e mais valioso em mente para nós. O Selá, ao final do versículo, nos convida a uma pausa, a uma meditação profunda sobre essa verdade. Devemos refletir sobre a bondade e a fidelidade de Deus em responder às nossas orações, mesmo quando suas respostas não são exatamente como esperávamos. Versículo 3. Pois o tens abençoado com bênçãos eternas, tu o alegras com a alegria de tua presença. Neste versículo, o salmista reconhece a profundidade e a eternidade das bênçãos que Deus concede ao seu povo. Não são bênçãos passageiras ou transitórias, mas sim bênçãos que têm sua origem na eternidade e que perduram para sempre. Além disso, o salmista declara que Deus alegra o seu povo com a alegria de sua própria presença. Não é apenas uma alegria passageira ou baseada em circunstâncias, mas uma alegria profunda e duradoura que brota da comunhão com o Eterno. Esse versículo nos convida a contemplar a riqueza das bênçãos eternas que Deus derrama sobre nós, bem como a deliciar-nos na alegria de sua presença em nosso meio. Que essa realidade nos encha de gratidão, louvor e uma confiança inabalável no Senhor. Versículo 4. Porque o rei confia no Senhor, e pela bondade do Altíssimo ele não será abalado. Neste versículo, o salmista revela a razão pela qual o rei, representando o povo de Deus, não será abalado. Sua confiança inabalável no Senhor. A chave está na palavra porque. O rei não é firme e inabalável por suas próprias forças ou méritos, mas sim porque confia plenamente no Senhor. Sua segurança e estabilidade
tem sua origem na bondade e no cuidado do Altíssimo. Aqui, somos desafiados a refletir sobre a qualidade da nossa própria confiança no Senhor. Será que ela é sólida o suficiente para nos manter firmes, mesmo quando as tempestades da vida se abaterem sobre... Versículo 5. Sua glória é grande em tua salvação. Majestade e esplendor tu puseste sobre ele. Neste versículo, o salmista contempla a glória e a majestade que Deus confere àquele que confia nele. A salvação que o Senhor concede é a fonte da grande glória do Rei. Podemos visualizar o Rei revestido de esplendor e majestade, não por seus próprios méritos, mas pela graça e pelo poder de Deus. Tudo o que ele é e alcança provém da salvação e da bênção do Altíssimo. Essa verdade nos leva a refletir sobre a origem de nossa própria glória e realização. Será que nos atribuímos o crédito por nossas conquistas? Ou reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que conquistamos é um dom de Deus? Quando compreendemos que nossa glória e nosso valor estão enraizados na salvação e na graça de Deus, nossa postura se torna uma de humildade e gratidão. Não nos vangloriamos de nós mesmos, mas exaltamos o nome do Senhor, que é a fonte de toda a nossa bênção. Versículo 6. Pois o tens feito bendito para sempre, tu o alegras com a alegria de tua presença. Neste versículo, o salmista destaca duas verdades poderosas sobre as bênçãos que Deus concede ao seu povo. Primeiro, ele declara que Deus fez o Rei, representando o povo de Deus, bendito para sempre. Isso significa que as bênçãos de Deus não são temporárias ou passageiras, mas eternas e duradouras. Elas transcendem o aqui e o agora, pois têm sua origem na eternidade. Versículo 7. Porque o Rei confia no Senhor, e pela bondade do Altíssimo, ele não será abalado. Neste versículo, o salmista revela a razão pela qual o Rei, representando o povo de Deus, não será abalado. Sua confiança inabalável no Senhor. A chave está na palavra porquê. O Rei não é firme e inabalável por suas próprias forças ou méritos, mas sim porque confia plenamente no Senhor. Sua segurança e estabilidade têm sua origem na bondade e no cuidado do Altíssimo. Essa confiança não é algo superficial ou temporário, mas uma convicção profunda e duradoura. O Rei sabe que, independentemente das circunstâncias, ele não será abalado, pois está sob a proteção e a provisão do Deus soberano. Aqui, somos desafiados a refletir sobre a qualidade da nossa própria confiança no Senhor. Será que ela é sólida o suficiente para nos manter firmes, mesmo quando as tempestades da vida se abaterem sobre nós? Quando nossa fé está enraizada na bondade, no poder e na fidelidade de Deus, nada pode nos abalar. Podemos enfrentar os desafios com serenidade e confiança, sabendo que estamos seguros em suas mãos amorosas. Versículo 8. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará os que te odeiam. Neste versículo, o salmista declara a soberania e o poder de Deus sobre os inimigos do seu povo. Ele afirma que a mão do Senhor alcançará e dominará todos aqueles que se opõem àqueles que confiam nele. Ao meditar sobre esse versículo, somos lembrados de que, mesmo quando enfrentamos oposição ou perseguição, Deus está no controle. Nenhum inimigo ou forças hostis podem prevalecer contra aquele que é todo-poderoso. Além disso, esse versículo nos lembra de que Deus não apenas protege os seus,
mas também julga e conquista os seus adversários. Aqueles que se opõem a ele e ao seu povo não escaparão do seu juízo e da sua retribuição. Versículo 9. No tempo de tua ira, tu os farás como um forno ardente. O Senhor os consumirá em sua ira, e o fogo os devorará. Neste versículo, o salmista descreve a ira e o julgamento de Deus sobre aqueles que se opõem a ele e ao seu povo. Ele usa uma imagem poderosa para ilustrar a severidade do castigo divino. Ao comparar os inimigos a um forno ardente, o salmista enfatiza a intensidade e a devastação do juízo de Deus. Ao mesmo tempo, esse versículo nos lembra da urgência de buscarmos a misericórdia e a proteção de Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor não escaparão de sua ira, mas serão consumidos pelo fogo de seu julgamento. Versículo 10. Sua posteridade tu destruirás da terra, e sua descendência dentre os filhos dos homens. Neste versículo, o salmista declara que Deus irá destruir a posteridade e a descendência daqueles que se opõem a ele. Essa é uma afirmação forte e solene sobre o julgamento divino. Ao mencionar a destruição da posteridade e da descendência, o salmista está enfatizando a profundidade e a abrangência do castigo que recairá sobre os inimigos de Deus. Não será apenas um julgamento individual, mas uma condenação que se estenderá às gerações futuras. Essa imagem nos lembra do caráter grave e duradouro das consequências do pecado e da rebelião contra o Senhor. Aqueles que rejeitam a Deus não apenas sofrerão pessoalmente, mas também verão suas famílias e linhagens serem destruídas. Versículo 11. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um plano, mas não prevalecerão. Neste versículo, o salmista revela que os inimigos do rei, representando o povo de Deus, intentaram o mal e maquinaram um plano contra ele. Porém, ele declara com confiança que eles não prevalecerão. Essa afirmação nos lembra de que, mesmo quando enfrentamos a oposição e a maldade de outras pessoas, não devemos temer, pois, por mais que nossos adversários tentem nos prejudicar, eles não terão a vitória final. O salmista reconhece que os inimigos estão ativamente tramando e planejando contra o rei. Eles não apenas nutrem sentimentos hostis, mas também estão agindo com intencionalidade para causar dano. Isso representa um desafio real e imediato. Versículo 12. Pois tu os porás em fuga, com tuas flechas miradas, tu os farás voltar o rosto. Neste versículo, o salmista descreve a ação de Deus em resposta aos planos maquinados pelos inimigos, mencionados no versículo anterior. Ele declara que Deus os porá em fuga e os fará voltar o rosto por meio de suas flechas miradas. A referência às flechas miradas simboliza a precisão e a eficácia do julgamento divino. Assim como um arqueiro experiente atinge o alvo com certeza, Deus direciona seu juízo com perfeição sobre aqueles que se opõem a ele. Ao meditar sobre esse versículo, somos desafiados a cultivar uma fé inabalável na intervenção de Deus, pois se Ele é capaz de colocar em fuga e fazer voltar o rosto dos seus inimigos, também pode nos livrar de qualquer adversidade que enfrentemos. Por fim, versículo 13. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Neste versículo final do Salmo 21, o salmista convida o povo a exaltar e louvar a força e o poder de Deus. Após descrever a confiança do rei no Senhor, a ação de Deus contra os inimigos, o salmista agora direciona o foco para a adoração e o louvor a Deus.
Ao clamar "Exalta-te, Senhor, na tua força", o salmista está reconhecendo a grandeza e a supremacia de Deus. Ele está convidando o povo a elevar a Deus, a render homenagem à sua poderosa atuação em seu favor. Essa declaração reflete uma atitude de humildade e submissão diante da majestade divina. O salmista sabe que toda a glória e o louvor pertencem a Deus, pois Ele é a fonte de toda a força e poder. Em resposta a essa exaltação de Deus, o salmista declara que o povo: "Cantaremos e louvaremos o teu poder." Isso representa um compromisso de adoração e gratidão pelos atos poderosos de Deus. Essa atitude de louvor e gratidão nos lembra de que a nossa confiança não deve estar nas nossas próprias forças, mas na grandeza e na fidelidade do Senhor. Quando nos rendemos a Ele em adoração, encontramos a força e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio. Que este versículo nos inspire a elevar o nome de Deus, a cantar suas maravilhas e a glorificar seu poder. Que nossa vida seja uma oferta de louvor contínuo ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e adoração.